Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos fazer uma viagem pelo Brasil para conhecer as ações da Justiça do Trabalho que beneficiam diretamente o cidadão. No programa de hoje, um raio-x do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso. Você vai conhecer os principais projetos desse TRT, que é um dos mais novos do país. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, os alertas de um dermatologista para que os carteiros possam se proteger melhor do sol. Vamos também até o Distrito Federal e Tocantins mostrar as ações do TRT da 10ª região para evitar acidentes com agrotóxicos nas áreas rurais. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, conheça os desafios da profissão de designer de interiores. Como combinar cores, formas e estilos variados e ainda acertar o gosto do cliente. Tudo isso e muito mais. O nosso Jornada começa agora. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região tem jurisdição sobre o Mato Grosso. Para levar justiça aos trabalhadores espalhados pelos mais de 900 mil quilômetros de extensão territorial do estado, este TRT investe em várias ações. É o que você confere agora no quadro Raio-X. Como um dos mais novos tribunais no país, o TRT da 23ª Região, com seus 22 anos, já tem muita história para contar. A Justiça do Trabalho está presente em Mato Grosso desde 1941. Os principais desafios eram vencer as grandes distâncias e a falta de estrutura. Desde 1941, o estado de Mato Grosso ficou vinculado à 2ª Região da Justiça do Trabalho. Durante quase meio século, na cidade de Cuiabá, tivemos apenas uma vara do trabalho. A comunicação era feita por telefone, demorava 2, 3 dias para fazer ligação, porque ainda era o telefone com um fio que o Marechal Rondon passou no meio do mato e tal. Um dos primeiros projetos foi a criação de varas itinerantes, pioneira no país. Juízes e servidores viajavam para o interior do estado para fazer audiências e atender a comunidade. Mais tarde, muitas dessas cidades tiveram a instalação de varas definitivas. Isso fortaleceu a interiorização e a presença da Justiça do Trabalho no interior com a criação dessas varas de trabalho que temos hoje. Eram cidades que tinham muita madeireira, muito acidente de trabalho, muito trabalho escravo, exploração da mão de obra. E com a presença da Justiça do Trabalho, nós vimos com isso uma queda acentuada nas ações trabalhistas da implantação para hoje. Em 2008, a administração do tribunal adotou o planejamento estratégico, inédito no judiciário brasileiro, definindo objetivos e metas. Os resultados ficaram evidentes em 2010, quando o TRT foi o único tribunal do país a cumprir todas as metas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Na medida que o planejamento é executado e que ele se converte em bons frutos por meio de um julgamento mais célere, mais eficiente, nós cumprimos a razão da nossa existência, que é entregar para a sociedade a prestação jurisdicional com qualidade. Em 2012, a Vara do Trabalho da cidade de Várzea Grande implantou o processo judicial eletrônico, o PJE. A unidade foi uma das 3 primeiras escolhidas no país para utilizar a ferramenta em caráter experimental. Com o propósito de ampliar a novidade para todo o estado, o tribunal investiu em tecnologia. Foi um desafio enorme nesse estado continental fazer a implantação em apenas 1 ano e poucos meses, não é? Nós tivemos dificuldade de logística, cidades a mais de 1.200 quilômetros da capital Cuiabá, com carências de internet, energia elétrica, e para isso tivemos que licitar grupos geradores, implementar esforços para que fosse instaladas nessas cidades fibra ótica.
O tribunal conta com 38 varas do trabalho, 29 delas estão no interior e 9 na capital. Além da prestação jurisdicional, o TRT organiza várias ações para promover o trabalho seguro. O GETRIM, que gerencia, por assim dizer, o programa Trabalho Seguro em Mato Grosso, tem se notabilizado por uma atuação bastante incisiva no que diz respeito às obras da Copa do Mundo. Em 2014, dada a demanda existente, intensificou na construção civil e também avançou no interior com trabalhos relativos às CIPAs e no campo. O FEPET, Fórum Estadual para a Erradicação do Trabalho Infantil, é coordenado pelo tribunal. Brincadeiras e palestras são usadas para chamar a atenção para os perigos do trabalho na infância. As crianças não têm a consciência dos seus direitos ainda. É preciso que alguém faça isso por elas. É preciso que alguém defenda essas crianças. E nós, que aqui temos a plena consciência do problema, não poderíamos nos furtar dessa responsabilidade. Preservar o meio ambiente também é prioridade. Com os programas de reciclagem, vários materiais que iriam para o lixo ganham outro destino e garantem renda para associações de catadores e de artesãos. Essa é a Justiça do Trabalho em Mato Grosso, com o propósito de oferecer serviços de qualidade e estar cada vez mais presente na vida do cidadão. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O consórcio Santo Antônio Civil, responsável pela obra da usina hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, foi condenado pela Justiça do Trabalho a indenizar um soldador por danos morais, estéticos e materiais. Antes de ser promovido, o trabalhador atuou como carpinteiro e o uso contínuo do martelo por cerca de 23 meses causou lesões na mão direita dele. A decisão confirmou a responsabilidade objetiva da empresa e equiparou a doença a acidente de trabalho. O TRT do Ceará condenou a Crocobit Empreendimentos Turísticos a ressarcir valores descontados indevidamente do salário de uma garçonete por quebras de material. De acordo com os desembargadores, os descontos foram feitos sem qualquer prova ou justificativa de dano intencional. A CLT prevê que os únicos descontos que o empregador tem autorização para fazer são os de adiantamentos e de dispositivos previstos em lei ou em contratos coletivos. O TRT do Rio Grande do Sul aumentou para R$30 mil o valor da indenização devida a uma assistente social que foi dispensada pelo SESI após tratamento de câncer de mama. A trabalhadora já tinha obtido em primeira instância o direito de ser reintegrada ao emprego. A sentença da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre havia fixado indenização em R$8 mil por danos morais, mas a assistente recorreu ao TRT para aumentar o valor e teve o pedido aceito. O SESI ainda pode recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Daqui a pouco, as dicas para que os carteiros possam se proteger do sol. E ainda hoje, as ações do TRT da 10ª Região para evitar acidentes com agrotóxicos nas áreas rurais do Distrito Federal e de Tocantins. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho? É o JT em ação. A partir de fevereiro, o programa Trabalho e Justiça estreia em novo horário, de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã. Diariamente, o ouvinte vai acompanhar as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho e também dos 24 TRTs. A nova programação, mais dinâmica e informativa, traz quadros e reportagens especiais que vão deixar os brasileiros por dentro dos direitos e deveres de patrões e empregados e de tudo o que acontece no universo trabalhista. Em janeiro, o TRT de Minas Gerais retomou a rotina de leilões semanais. Uma das características dos leilões promovidos pela Justiça do Trabalho Mineira é a diversidade de bens que podem ser adquiridos. Abertos ao público, nesses leilões são oferecidos imóveis, veículos, móveis, entre outros objetos. Confira a relação completa de itens no site www.trt3.jus.br.
O TRT da Bahia regulamentou os procedimentos para a implantação do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho em mais 20 varas do trabalho. Com isso, todas as 88 varas do TRT-5 na capital e no interior vão funcionar com o PJE-JT. Para entregar as correspondências diariamente, muitos carteiros cumprem a rotina de serviço ao ar livre, expostos ao sol. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos conhecer as dicas de um dermatologista para que esses profissionais possam se proteger melhor dos raios solares. Cuidados que são essenciais para a prevenção, sobretudo do câncer de pele. Sou Gilvan Alves, médico dermatologista, e estou aqui hoje para falar dos danos provocados pela radiação solar, principalmente a profissionais que, por ossos do ofício, têm que se expor ao sol durante o dia. O sol ele causa benefício à pele, sim, como a produção de vitamina D, mas a maioria do tempo ele causa danos à pele. Então, o que a gente precisa do sol para fazer vitamina D são 5 minutos por dia. Passou disso, a gente já começa a ter danos à pele. Danos que vão refletir no futuro em fotoenvelhecimento, que reflete com manchas, com rugas e perda da elasticidade da pele. Mas o mais grave, o uso prolongado, a exposição prolongada ao sol pode causar o câncer de pele. E o câncer de pele, nós estamos falando aqui, nós temos 3 tipos mais comuns, entre eles o carcinoma basocelular, que geralmente aparece com uma pápulazinha que vira uma ferida que não cicatriza, mas também temos o melanoma, que é um câncer extremamente agressivo, ou seja, é o mais agressivo dos cânceres da espécie humana. E ele geralmente começa com uma mancha que vai crescer em tamanho e pode virar ferida também. Dentre os profissionais que são obrigatórios, por obrigação, exercem sua função no sol, nós temos os carteiros e aqui nós temos o Bruno. Tudo bom, Bruno? Que o osso da profissão ele tem que se expor muito ao sol, né, entregando as correspondências durante o dia, mas felizmente a empresa que contratou os Correios tem o cuidado de fornecer roupas de manga longa, de algodão, que faz uma boa proteção contra o câncer de pele, e ainda o chapéu, né, Bruno, que protege. Mas não podemos esquecer do filtro solar, que também é fornecido gratuitamente, que o Correio é uma das poucas empresas que faz isso com seus funcionários, mas ele deve ser aplicado no dia a dia, não é para ficar só lá no depósito, não. O filtro solar deve ser aplicado, uma quantidade, por exemplo, que você põe na ponta do dedo, suficiente com uma área do tamanho do dorso da mão, deve ser aplicado de maneira homogênea. Repetir a cada 2 horas também, Bruno, porque você está protegendo não só de beleza, não é de manchas e ruguinhas que estão falando aqui não. Pode estar protegendo a sua vida, porque o câncer de pele pode levar ao óbito, mas está nas suas mãos a proteção contra a radiação solar, que é muito forte. Estamos num país tropical, aqui não tem solzinho, só tem solzão. Chegou a hora de fazer uma viagem no tempo. Vamos até 1929? As principais consequências trazidas ao trabalhador brasileiro com a quebra da Bolsa de Nova York é o que você assiste hoje no quadro Memória JT. 1929, ano da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O colapso financeiro ocorreu porque as nações europeias diminuíram a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. Em consequência, muitos trabalhadores ficaram desempregados por causa da falta de dinheiro, das dívidas e falências de algumas empresas. As consequências da quebra da bolsa não atingiram apenas os norte-americanos. Aqui no Brasil, a produção de café sofreu uma queda nos preços, porque não havia mais tantos compradores. Nas fazendas, o café era queimado, porque era impossível arcar com os custos da estocagem. A solução para a crise veio apenas em 1933, no governo norte-americano de Franklin Roosevelt, em que foi colocado em prática o plano conhecido como New Deal. O governo passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas, contendo a inflação e evitando a formação de estoques. Getúlio Vargas adotou medidas para fomentar o emprego no Brasil. A estratégia se baseou principalmente na substituição das importações por meio de intervenção do Estado na economia e no desenvolvimento da indústria local, utilizando mão de obra assalariada dos imigrantes e dos produtores rurais.
No próximo programa, você vai ver que em 1930, mesmo ano em que se iniciava uma revolução no Brasil, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No próximo bloco, as ações do TRT da 10ª Região para evitar acidentes com agrotóxicos nas áreas rurais. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o dia a dia e as dicas de decoração de uma designer de interiores. Nós voltamos daqui a pouco. A página do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro no Facebook divulga o significado das expressões utilizadas no mundo jurídico por meio do glossário jurídico do TRT. Saiba mais sobre os verbetes no endereço www.facebook.com/trtrj.oficial. O TRT da 10ª Região promove atividades no Distrito Federal e no Tocantins para tentar evitar acidentes com agrotóxicos nas áreas rurais. As atividades integram o programa Trabalho Seguro e são fundamentais para reduzir números alarmantes. Só no Distrito Federal, 10 pessoas morreram envenenadas por esses produtos químicos em 2013. O Adalto sabe bem as consequências que os agrotóxicos causam à saúde. Ele é produtor em Braslândia, cidade que fica a 50 quilômetros de Brasília. Em 2013, ao aplicar esses produtos químicos sem usar os equipamentos de segurança de forma correta, foi intoxicado. Eu tive uma irritação nos olhos, a garganta começou a coçar, tossia e isso provocava vômito. E o corpo muito mole. Então é um sintoma que você fica incapacitado de fazer qualquer coisa. Infelizmente, ele não é o único. Em 2013, 10 pessoas morreram intoxicadas por agrotóxicos no Distrito Federal e outras 500 tiveram problemas de saúde. Por isso, no ano passado, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e parceiros de instituições públicas, privadas e de classe promoveram atividades de orientação com produtores rurais. Elas fazem parte do programa Trabalho Seguro. O que mais se ressaltou foi a importância do uso dos equipamentos de segurança. A população ainda é muito mal orientada e é preciso que haja o mínimo de orientação para que eles possam usar o agrotóxico da forma mais racional possível, da forma mais segura possível. É importante que ele conheça, né, o leque de possibilidades que ele tem de agressão, e que ele esteja bem atento para quê? Para mudar essa realidade, né? Para tentar o uso mais racional do agrotóxico. O tribunal também realizou a Caravana do Trabalho Seguro no Tocantins, que percorreu Palmas, Araguaína e Gurupi. Neste estado, nos últimos 7 anos, quase 500 pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos. E esses números podem ser muito maiores, porque nem todos os casos são notificados. A equipe de saúde ela ainda não está completamente preparada, equipada, para fazer essa identificação da intoxicação e a relação dessa intoxicação com o agrotóxico. O Pedro participou da caravana, produz frutas e verduras em Palmas e teve problemas no sistema nervoso e na visão por causa dos agrotóxicos. Com as orientações que recebeu, vai ficar mais atento. Eu aplicava diariamente, conforme os horários, entendeu? Tudo lá. As letras no rótulo são muito pequenas para a gente conseguir ler tudo aquilo lá. E quando a gente não tem um conhecimento, que isso se enquadra mais para os agrônomos, que vão ter que ler e entender bem para nos repassar, né? Que é a pessoa que está aplicando, né? Então, por falta desses recursos, eu caí nessa situação. Durante as palestras, o alerta. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. 22 dos 50 produtos químicos usados aqui são proibidos em países da Europa e nos Estados Unidos. Por isso, é tão importante agir de forma proativa, levando informações diretamente aos produtores. A importância, como o nome diz, da caravana é trazer, é levar, é um caminhar e tentar deixar sementes para que cada comunidade, cada cidade, reconhecendo seus próprios problemas, né,
consiga unir os laços das instituições e, com isso, agir em prol da cidadania, da dignidade do trabalhador. É também um momento de despertar de consciência para que a gente possa reavaliar esses procedimentos que são utilizados hoje no agronegócio, esses procedimentos dessa ânsia de lucratividade sem uma preocupação maior com a defesa da saúde do trabalhador. Combinar cores, formas e estilos variados. Descobrir com que tipo de decoração o cliente mais se identifica. Essa é a parte mais importante e talvez a mais difícil para o designer de interiores. Conheça um pouco do trabalho realizado por essa categoria profissional no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Olá, eu sou Verônica Macedo, sou brasiliense, tenho 36 anos e sou designer de interiores. A profissão de designer de interiores ainda não é regulamentada, mas ela tem um reconhecimento. Os cursos superiores já existem há muitos anos e são reconhecidos pelo MEC. Então, assim, o profissional de designer ele pode trabalhar em escritórios de arquitetura e de design ou trabalhar de forma autônoma. Essa profissão é uma arte porque ela trabalha com a cor, ela trabalha com as formas, com a harmonia, com a simetria. Há todo um trabalho em torno de você conseguir adequar o ambiente de acordo com o seu cliente, de acordo com aquela família, com aquela pessoa, com aquele senhor, com aquela senhora, com aquele casal de jovens que vai escolher uma casa nova para morar. Quando você começa um trabalho de design de interiores com o cliente, você tem várias fases. Então, a primeira fase que a gente trabalha é com uma entrevista com o cliente. Normalmente, o cliente não entende muito, ele não consegue definir questão de estilo. Então, quem é que vai orientar, quem é que vai conseguir traduzir esse sentimento do cliente é o profissional de design de interiores. A partir disso, a gente passa para o layout, que é um projeto preliminar, onde o cliente vai verificar, você apresenta a planta, é uma planta baixa para o cliente, decorada. Essa parte é fundamental em qualquer projeto, seja de decoração, seja de design de interiores. Por quê? É a partir dali que você vai saber qual é o tamanho do sofá que você vai comprar, qual é o tamanho da TV que você vai comprar, porque depende muito. Há pessoas que falam assim, eu quero colocar uma TV enorme, mas aquilo ali, às vezes, para aquela sua parede, não é o ideal. A minha paixão pela decoração foi tanta que, na verdade, eu queria decorar minha própria casa. E aí, por meio disso, eu fiz um curso de decoração. Existem cursos de decoração que tem 6 meses, outros que duram 1 ano. Então, por exemplo, aqui em casa, e aí no curso de design de interiores a gente trabalha com isso, porque aí você pode trabalhar e retirar parede de lugar e tal. No caso aqui tinha uma parede de drywall nessa sala. E aí eu não tinha necessidade, porque era só eu e meu marido, a gente não tinha filhos, e eu preferi uma sala maior. Então eu retirei essa parede que tinha aqui, que aqui era um quarto, e aí consegui realizar o sonho de ter um estante de livros, que é um elemento extremamente bonito em qualquer decoração. Outro elemento que eu também gosto bastante é elemento natural. Então, assim, gosto bastante de tijolinho, parede de tijolinho. Só que aqui ia demorar, é um revestimento pesado, tem a questão do valor e tudo. Então, aqui eu optei por colocar um papel de parede imitando o tijolinho. Então, quem vem aqui sempre acredita que essa parede ela é real e, na verdade, é um revestimento de papel de parede que, numa tarde, você resolve o seu problema. É bacana, quem quer economizar na decoração, aproveitar materiais que você tenha. Então, no caso, sobrou um piso, no meu caso aqui da minha casa, sobrou um piso do quarto, um piso flutuante. Eu aproveitei e coloquei ela nessa parede aqui, ficou super bacana, um revestimento moderno e deu uma vida nova à sala. Eu espero que você tenha conseguido perceber como a decoração pode ser uma arte, embora a gente tenha falado tão rapidinho. Para quem quer uma dica de como mudar um ambiente de forma mais rápida, aposte em almofadas, elas dão uma nova cor ao ambiente, uma manta
uma roupa de cama nova, se você não quiser mudar seu quarto, e tapetes. Tapetes também sempre dão uma cara nova ao ambiente. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!